Fala pessoalzinho do YouTube, beleza? Aqui é Alexander Farias, vou dar uma conceituadinha rápida em alguns conceitos básicos da química para a gente trabalhar também com alguns exercícios. Vamos lá, galera. Primeiramente, a química é aquela ciência que vai estudar a matéria. Matéria vocês estão cansados de escutar na escola. Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Legal. Suas propriedades são essas. Massa, que é a quantidade de matéria, volume é o espaço que ela ocupa, inércia, como a gente vê em física também, um corpo que está parado tende a permanecer parado, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade, podemos rasgar uma folha de papel, quebrar um lápis, enfim. Elasticidade, podemos deformar a matéria, mas em certos casos ela tem a possibilidade de retomar o seu estado original. Descontinuidade, por mais próxima que a matéria esteja uma da outra, sempre vai ter um grande espaço vazio entre elas, o que a vai tornar descontínua. Densidade é a relação entre massa, que é a quantidade, e volume, que é o espaço ocupado pela matéria. Bom, a matéria ela é composta por átomos. Esse conjunto de átomos forma uma substância. Quando é formada de elementos iguais, temos uma substância simples. Quando é formada de elementos diferentes, temos uma substância composta. As misturas são junções de substâncias distintas, de substâncias diferentes, que quando apresentam uma única fase, temos uma homogênea. Quando apresenta duas ou mais fases, temos uma heterogênea. Como, por exemplo, se a gente colocar num copo água e óleo. É bem distinta essas duas fases. O óleo vai estar numa cor e a água de outra. E podemos fazer a distinção visualmente e caracterizando a água com óleo como uma mistura heterogênea. Vocês estão cansados de ver essa representação na escola dos estados físicos, mas é só isso mesmo, pessoal. Sólido está bem juntinho, líquido está um pouquinho mais solto, gasoso está separadão. Remetendo ao conceito lá de mistura e substância, o que eu esqueci de falar foi que a substância, a pura, ela tem temperatura de fusão e de ebulição constante. Já a mistura, ela varia tanto na temperatura de fusão, tanto na temperatura de ebulição. Isso ocorre porque na substância pura temos elementos iguais, temos os mesmos elementos. Já na mistura, temos elementos diferentes, ou seja, vão ter propriedades diferentes, vão reagir diferente à temperatura. Um vai ter certa temperatura de ebulição, outro vai ter outra temperatura de ebulição. No caso desse exemplo aqui citado nesse diagrama de fase, que relaciona a temperatura em grau centígrado com tempo em minutos, temos essa determinada substância. Aí a gente já pode perceber aqui, mas ela está constante na temperatura de fusão, mas ela está variando na temperatura de ebulição. Neste caso aqui, ela está entre o intermediário de uma mistura e de uma substância pura, o que a caracteriza como eutética, ou seja, eutética é toda mistura que possui uma temperatura de fusão constante, ou seja, ela se comporta como uma substância pura na temperatura de fusão, mas se comporta como mistura na temperatura de ebulição variando. No contra-exemplo, temos a azeotrópica. A azeotrópica ela só vai variar na temperatura de fusão, mas na temperatura de ebulição ela vai permanecer constante. Para separar essas misturas, temos diversos meios desenvolvidos aí na sociedade. O sólido, no método da levigação, consiste simplesmente por intermédio de um líquido, a gente separa esses dois sólidos. Já no caso da gente separar sólido do líquido, temos a filtração. A filtração parte do princípio em que teremos um filtro, esse filtro terá de limitar a passagem do sólido e permitir a passagem do líquido. Já na sedimentação, ocorre por intermédio da densidade e da gravidade. O líquido, por ser menos denso que o sólido, ele vai ficar acima do sólido, ou seja, se por exemplo tivermos misturado água e areia, a areia vai ficar no fundo e a água vai ficar em cima. Já a destilação, acho que tem uma imagem aqui, a destilação simples, eu vou explicar aqui com esse desenho aqui. Simplesmente, num balão de destilação, a gente coloca uma determinada mistura, como por exemplo aqui a mistura de água e sal. É bem visível que a água ela é
um meio líquido e o sal é um meio sólido na temperatura ambiente. Aí no caso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mistura, ele vai aquecer essa mistura. Como a água é uma determinada substância e o sal é outra determinada substância, a água vai ter uma temperatura de ebulição diferente da do sal. Quando a gente aquecer, a água vai entrar no seu ponto de ebulição a certa temperatura e o sal vai entrar em outra, porque são formados de elementos diferentes. No caso aqui da água e do sal, a temperatura de ebulição da água é menor. O que vai permitir, quando atingir a sua temperatura de ebulição, a água ela vai evaporar e ela vai passar por esse condensador e ele vai sair lá pelo outro lado, ali naquele potinho ali que a gente pode guardar a água, que vai ser condensada. Por esse condensador ter uma temperatura menor, vai acabar condensando a água e ela vai voltar ao seu estado líquido e o sal vai permanecer lá no balão de destilação. Já no caso da destilação fracionada, que a gente usa para separar líquido de líquido, já é um processo um pouquinho mais complicado, porque líquidos são bem semelhantes em certas propriedades e alguns têm uma temperatura de ebulição muito próxima. No caso do petróleo, que é muito trabalhado em vestibulares, o petróleo ele é um composto de vários elementos. No caso, a maioria é hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos têm certa temperatura de ebulição semelhante entre eles. Aí por isso terá de ser feitos vários fragmentos no processo para poder separar esses elementos. Agora eu vou explicar como que vai funcionar a destilação do petróleo. Bom, simplesmente a gente vai aquecer o petróleo, geralmente a 600 graus centígrados. Nesse aquecimento do petróleo ele vai virar vapor. Desse vapor ele vai subir no tubo de destilação. Um semelhante a esse daqui que fica nessas torres aqui que vocês podem ver na figura direita. Como vocês veem no desenho aqui, exemplificado aqui desse sistema aqui de destilação fracionada, temos vários segmentos nessa coluna. Vale ressaltar que cada um desses segmentos tem uma temperatura diferente. Mais abaixo tem uma temperatura maior e mais acima tem uma temperatura menor. Por exemplo, embaixo pode ter 475, 420, 374, 75, 45. Aí quando o petróleo, que vai estar a 600 graus centígrados, for subir esse vapor, o que tiver determinada temperatura de ebulição, dos compostos que vão estar na mistura do petróleo, tiver certa temperatura de ebulição, maior do que a que está em tal segmento, ele vai acabar se condensando e vai acabar se mantendo ali. Já o outro elemento que possui uma temperatura de ebulição menor, ele vai acabar subindo. E aí vamos ter a divisão do petróleo nos seus derivados, como a querosene, a gasolina, o gás de cozinha, enfim, esses compostos de petróleo que são muito úteis e eficientes no dia a dia de cada um. Agora eu vou remeter algumas propriedades atômicas para a gente trabalhar com os exercícios a seguir. Um átomo, ele possui essa representação geralmente seguindo os dados da notação científica. O número de massa ele vai ter um símbolo A e ele vai se localizar acima do elemento. Já o número atômico ele vai se apresentar embaixo com o símbolo Z. A massa com o símbolo A ela vai ser a soma de prótons com carga positiva mais os nêutrons que não têm carga. E o número atômico será determinado só pela quantidade de prótons. Num elemento químico que não é um íon, ou seja, não perdeu nem ganhou elétron, a sua quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. É bom sempre ressaltar isso porque vai ser bem trabalhado em exercício. Vamos aqui agora ao primeiro exercício. Bom, esse exercício aqui do ITA diz: são definidas 4 espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. Ele dá esses 4 átomos, dá a quantidade de prótons, dá a quantidade de nêutrons. Aí ele quer que você conclua as seguintes hipóteses que estão nas alternativas. Vamos lá, pessoal. A lógica é essa. Vamos seguir alternativa por alternativa até acharmos a correta. Primeira, os átomos 3 e 4 são isóbaros.
Eu não falei muito eu não falei sobre isóbaros, isoeletrônicos, isótomos, isótonos anteriormente com vocês. Por que eu deixei esse momento aqui? Porque no exercício fica bem mais fácil de vocês entenderem. Isóbaros, como vocês podem ver, isóbaros, tem esse A. Esse A remete ao símbolo da massa. Massa é a quantidade de prótons mais nêutrons, ou seja, ele está perguntando se os átomos 3 e 4 têm a mesma quantidade de massa. Então, vamos lá, se ele deu a quantidade de prótons e nêutrons, podemos ter a massa e podemos verificar se a massa do elemento 3 e 4 são iguais. Se for, essa está certa, se não, vamos para o próximo. No caso do átomo número 3, ele vai ter 39 de massa, a soma de 20 prótons mais 19 nêutrons. E do elemento 4, ele possui 20 prótons e 20 nêutrons, 40, diferente, já arrisca essa. O B, os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. Iso vem de mesmo, eletrônico e elétron. Eles têm a mesma quantidade de elétrons, o elemento 2 e 3. O elemento 2 ele possui 19 prótons, ou seja, ele vai possuir 19 elétrons. O elemento 3 ele tem 20 prótons, ou seja, ele vai ter 20 elétrons. Então também não é essa, não tem a mesma quantidade de elétrons. Já a D, ele remete ao conceito de tabela periódica, que eu vou trabalhar em outro vídeo com vocês. Mas o conceito é o seguinte: a tabela periódica está dividida em grupos e períodos. Os períodos se remetem à quantidade de nível de energia que um certo elemento vai precisar para distribuir seus elétrons, lá na distribuição eletrônica, que também será trabalhada posteriormente. No caso do átomo 1 e do átomo 2, eu fiz a distribuição eletrônica deles e eles não fazem parte do mesmo período de classificação periódica. Eles não têm a mesma quantidade de níveis para a distribuição dos seus elétrons. Já vamos agora trabalhar com a alternativa E. Os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. No caso do átomo 2, 19 prótons, 20 nêutrons, somando isso vai dar 39. Já o 3, são 20 prótons e 19, 39. A alternativa E é a alternativa correta. Os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. Vamos lá para o próximo, gente. Esse exercício aqui da PUC do Rio está perguntando se os isótopos de oxigênio possuem os respectivos números de nêutrons. Ele quer saber o nêutron desses isótopos de oxigênio. Como ele já deu aqui a massa e o número de prótons desse elemento, vai ficar bem fácil de trabalhar. É só a gente fazer uma equaçãozinha de primeiro grau. Se a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, e ele deu a massa que é 16 e o número de prótons, é só a gente passar o número de prótons, subtrair na massa, e vamos ter no primeiro isótopo ali 16 menos 8, que vai dar 8. Já no próximo caso, o próximo isótopo, temos 17 menos 8, que vai dar 9. Isso mesmo, pessoal. Já dá para ver ali que é a B, mas vamos fazer a última. O terceiro isótopo tem 18 de massa e 8 de prótons. 18 menos 8, 10. Alternativa correta, alternativa B. Esse outro exercício aqui da PUC, ele vai trabalhar só com essas palavrinhas, vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Lembrando que isótopos são aqueles que possuem a mesma quantidade de prótons, isótopos, esse P remete a prótons. Isóbaros, mesma quantidade de massa, esse isóbaro, esse A de massa, símbolo da massa. E alótropos, que eu não tinha citado anteriormente, é a possibilidade de do mesmo elemento químico formar compostos diferentes quando se combinam, como por exemplo o oxigênio se juntando a outros dois para formar o ozônio. É o mesmo elemento, mas são diferentes. Alótropo é isso. No caso da primeira alternativa aqui, ele perguntou se o O2 e o O3 são isótopos. Vocês já viram aqui que ele não deu a quantidade de massa nem a quantidade de prótons aqui. Então a gente já pode pular essa daqui. Já na B a gente vê aqui que ele deu a quantidade de prótons e a quantidade de massa. Só que a gente pode perceber aqui, como ele está perguntando se tem a mesma quantidade de prótons, o carbono tem 6 prótons e o nitrogênio tem 4, é lógico que eles não são isótopos, eles não têm a mesma quantidade de prótons, podemos pular a B também. Podemos pular a 6 aqui também, porque ele também não deu os dados aqui que a gente quer, a quantidade de massa, nem a quantidade de prótons. Já indo para D aqui,
a gente percebe que o oxigênio é isótopo do outro, porque tem a mesma quantidade de prótons. Mas não vamos verificar aqui se é isóbaros, tem a mesma quantidade de massa. Também não é, porque ele também não deu o dado para a gente trabalhar com a massa. Ele não deu a massa nem o número de prótons. Vamos para E. No caso da E, ele deu 2 oxigênios com a mesma quantidade de prótons, ou seja, eles são isótopos. São isóbaros, tem a mesma quantidade de massa? Também tem. Podemos verificar que eles têm 14 de massa ambos, o carbono e o nitrogênio. Alótropos. O O2 pode virar O3, são do mesmo elemento químico? Sim. Então a alternativa correta é a alternativa E. Vamos para o próximo, galera. Esse daqui da Uniteams, ele é bem legal para a gente trabalhar alguns conceitos. Ele é bem confuso, mas vai dar para dar uma trabalhadinhazinha aqui e acabar desconfundindo. Primeiro ele quer relacionar essa coluna com essa outra coluna aqui. Aí ele dá aqui o primeiro elemento da coluna. Diferente número atômico, diferente número de massa. Remetendo à situação lá dos isótopos, isóbaros, isótonos, iseletrônicos. Se eu estou falando que eles têm a mesma quantidade de prótons, de massa, de elétrons, cada um distintamente, eles vão ter diferente quantidade dos outros. Ou seja, um isótopo tem a mesma quantidade de prótons, mas pode ter massa diferente. E também pode ter quantidade de nêutrons diferente. No caso aqui, ele está perguntando diferente número atômico, diferente número de massa. No caso, se ele tem um número atômico diferente, ele não tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, ele não é um isótopo. Diferente número de massa. Se ele tem massa diferente, ele também não é um isóbaro. Então só resta isótono. Então a primeira ali é C. Já o segundo elemento ali da coluna 2, igual número atômico, diferente número de massa. O número atômico não é definido pela quantidade de prótons, ou seja, ele é um isótopo, isso mesmo, pessoal. Já o terceiro elemento ali da coluna 2, ele tá referindo diferentes números atômicos igual número de massa, ou seja, ele não é um isóbaro, mas ele é um... Não, espera aí. Diferente número atômico igual número de massa. Lembra que eu falei que o número atômico é definido pela quantidade de prótons? Então ele não é isótopo, mas ele é um isóbaro. Perdão aí, gente. Então aqui ele é isóbaro. C, só remetendo, CaB. O próximo elemento aqui, o quarto aqui desse exercício da coluna 2, diferente número de prótons e de elétrons. Se ele tem diferente número de prótons e de elétrons e igual número de nêutrons, ele, já por falar que tem o mesmo número de nêutrons, ele é isótono. Isótono remete à quantidade igual de nêutrons. Então aqui no caso é a C. E o último aqui da coluna 2, temos diferentes números de prótons, ou seja, se ele tem diferente número de prótons, ele não é um isótopo. E se ele tem número de prótons diferente de elétrons e de nêutrons, ele só pode ser um isóbaro. Porque se tudo dele é diferente, menos a massa que ele não citou aqui, então ele vai ser um isóbaro, pessoal. No caso, a alternativa correta, que vai descrever os elementos ali da coluna 2, é a alternativa C. O primeiro é C, o segundo A, o terceiro B, o quarto C e o quinto B. É isso, pessoal. Espero que gostem desse meu vídeo aqui. É o primeiro que eu estou postando aqui. Ver se vai dar um pouquinho certo essa ideia aqui de montar essas videoaulas. Espero que gostem. Valeu, pessoal.